Muy buenas tardes a todos los Muito boa ministros tarde a todos os ministros, companheiros do Evangelho, allá en Uganda, lá distrito em Uganda, de no Busoga, distrito de Busoga, en donde se encuentran con el reverendo Bruno onde Cooper, estão com o reverendo martes 1 Bruno de outubro Cooper, hoje, deste terça-feira, ano 1º de outubro deste ano 2024. de Es realmente 2024. una bendición Realmente é uma privilégio bênção grande e um grande que Deus me privilégio concede que Deus me dirigir-me a todos concede é me ustedes dirigir, falar com en esta todos ocasión vocês neste momento y saludarles en el nombre saudá-los eterno del Señor. no nome eterno do Senhor. Estamos viviendo en el tiempo Estamos vivendo no tempo del cumplimiento do de todo lo cumprimento que fue de profetizado tudo por el reverendo o que William foi Branham, profetizado pelo reverendo William en Branham, donde onde Dios estaba Deus operando por medio del operando Espíritu Santo através los do ministerios Espírito Santo os ministérios correspondientes a ese tiempo, que correspondiam, que pertenciam a ministerio que esse estava tempo, e o operando em ministério ele que estava operando era nele el ministerio de Elías era por cuarta ocasión, foi o ministério de Elias pela quarta Sendo ele vez. Ele el sendo instrumento o instrumento de Deus para precursar para la precursar, venida del Señor. anunciar a vinda do Senhor. Él en su mensaje Ele, na sua mensagem, nos mostró ele nos que mostrou después de él que vendría depois uno dele viria um com el espíritu y virtud de Elías, o pero en espírito su e quinta virtude de manifestación. Elias, mas na sua quinta Porque manifestação el Hijo viria del alguém. Hombre Porque o Filho do vendría Homem con sus ángeles. viria com seus anjos. Y el ministerio de Elías en su quinta E o ministério de manifestación Elias, na sua quinta vendría manifestação, acompañado del viria ministerio de Moisés, acompanhado junto com o que es ministério de Moisés, que el é ministerio dispensacional. um ministério Y ahí podemos ver el dispensacional. ministerio E de los podemos dos ver aí olivos o de ministério Zacarías das duas capítulo 4 oliveiras de y Zacarias Apocalipsis capítulo 11. 4 e Apocalipse capítulo 11. Nuestro hermano Branham Nosso irmão nos Branham mostró nos mostrou en su mensaje na sua mensagem que después de él que depois dele vendría aquel del cual viria aquele de quem él estaba preparando el camino. ele a quem ele estava preparando En o el libro de caminho. los sellos No livro dos selos nos habla nos fala en el mensaje del séptimo sello, na mensagem do sétimo ya selo, terminando, já terminando ou finalizando, y este es e la versión esta é a versão que tiene que tem 484 páginas. Luego vemos la versión que tengan ustedes Depois ahí, vemos a versão que para que vocês têm ou concorde, possuem aí para que façam a concordância, que concuerde con que esta que voy a concorde leerles, com essa que eu pero vou aquí está ler en la para vocês, mas aqui está 474. na página Nuestros 474. hermanos allá Nossos irmãos lá en em Jeffersonville Jeffersonville, eles hicieron una tirada del fizeram uma tiragem, livro, uma tomo impressão do livro ou do tomo de los sellos, dos selos, y ahí está tal cual como lo habló el reverendo e aí William está Branham, tal las páginas como o estas qual no o concuerdan reverendo con William esta, Branham pero falou, e as páginas luego desse livro não la concordam buscan com esta aqui, mas depois en vocês esa procuram versión nessa versão, en donde el hermano Branham nos habla, onde o irmão ya Branham nos terminando fala, já finalizando la predicación del séptimo sello a aquí, pregação do sétimo selo aqui, que luego van a encontrar en las que próximas depois vocês páginas vão achar isso unas nas palabras próximas que él habló páginas, umas palavras que ele falou. el día lunes. Na El segunda-feira, séptimo sello él lo predicó o sétimo domingo selo ele en la pregou no domingo pela tarde, tarde, y el día lunes él habló e na unas palabras segunda-feira ele falou umas las palavras, cuales as él quais pidió que se anexara ele pediu que a ese se mensaje del séptimo anexassem sello nessa mensagem do sétimo selo, como un resumen
como um de resumo lo que él había predicado. daquilo que ele tinha pregado. Y en ese domingo, predicando el E séptimo nesse sello, domingo, pregando o sétimo selo, ele nesse allí domingo, ele aí dice en esta página de esta versión diz, nesta página desta 474, versão, página 474, ahora diz: noten, es por Dios Agora perceba, é que yo por les digo la Deus verdad, que eu lhes falo a ya que estas cosas me verdade, son já que essas espiritualmente coisas me são espiritualmente son discernidas por el discernidas, Espíritu são Santo. discernidas pelo Cada Espírito cosa ha Santo, e identificado su cada lugar en la coisa Biblia. identificou o seu lugar, o seu Ahora, el devido gran lugar na secreto bajo Bíblia. este Agora, sello, o yo grande no lo segredo conozco, debaixo deste no selo lo eu não conozco, conheço, eu no lo não pude conheço, descifrar. não Está pude hablando ahí del decifrar. séptimo sello. Está falando aí do sétimo No selo. pude captar lo que decía, Não pude pero yo captar o sé que ele que dizia, eran los mas eu 7 sei truenos tronando que eram os 7 rápidamente, trovões uno tras trovejando otro, rapidamente, haciendo um 7 após o outro, estruendos, fazendo y 7 eso se abrió estrondos. hacia algo E más isso que se vi. abriu para algo Cuando vi a eso, mais ou busqué mais la que eu vi. Quando eu vi interpretación, isso, eu me busquei pasó a tan interpretação rápidamente disso que e no me lo pude passou tão descifrar. rapidamente que não Eso es pude correcto. decifrar ou entender. Todavía Isto no é es la hora correto. para eso, Ainda não é a pero hora está para llegando ese isso. Ele ciclo. está chegando, mas Está está llegando chegando cerca. nesse ciclo, está Entonces, chegando lo que hay que hacer es pertinho. recordar-les, Então a estoy única coisa que hablando tem en se el que nombre fazer é del que Señor. lhes Estén lembrar que estou preparados, lhes porque falando no no nome saben do Senhor. Estejam en qué hora preparados, porque vocês algo não pueda sabem a suceder. que hora algo pode Y acontecer. ese algo es E el esse cumplimiento de la venida algo del Señor. é o cumprimento da vinda do Senhor. Ahora, quando esta cinta Agora, quando esté en esta fita circulación, esteja quizás sea el instrumento circulando, para correr a talvez 10.000 seja um de mis instrumento para amigos, correr, porque van a fazer decir, correr 10 o sea, la mil de cinta meus está amigos, hablando porque de vão la dizer, ou predicación, seja, está falando del da fita, está mensaje. falando da pregação, da Por eso mensagem, decía fita cassete. que digan Por lo isso que que ele dicen las dizia cintas, que digam o porque que las cintas, dizem as en la fitas, porque grabación as del mensaje fitas, del hermano Branham, na gravação da mensagem do está irmão Branham, contenido está todo lo que contida sería tudo o que seria, ou cumprimento está da contido segunda tudo o que venida seria del o Senhor. cumprimento da segunda nenhum vinda do ministro Senhor nas fitas cassete. puede E nenhum tomar ministro el mensaje del pode hermano Branham tomar, y pegar a cambiarle, mensagem do irmão Branham e quitarle, trocar, ni añadirle, nem tirar, nem acrescentar, tal nem y como mudar. él dijo Porque tal e como que ele iba disse ou a falou que cumplir el iria, Señor su venida. que o Senhor iria cumprir a tiempo sua final, vinda neste assim tempo final, Deus assim cumpriria. Deus a cumpriria. Por lo tanto, como Portanto, iba a haber lapso de tiempo, como iria haver um lapso, um donde intervalo esse de tempo onde esse cumprimento se iba a estar llevando a cabo, iria estar acontecendo, se correspondiente realizando, o que correspondia ao mensageiro, que o que correspondia à mensagem que iria ser distribuída a nível mundial, que foi a mensagem que ele trouxe. O ministro e os irmãos que estariam escutando e repartindo teriam que dizer o que as fitas cassete diziam, não podiam acrescentar nem tirar a ela, para que quando Deus estivesse cumprindo aquilo que Ele trouxe através da sua mensagem, todos os escolhidos de Deus estariam identificando isso que Ele precursou, anunciou. E assim, ao não acrescentar nem tirar da mensagem do irmão Branham, quando Deus estivesse cumprindo tudo, então o escolhido de Deus poderia ver isso e receber, ou vê-lo e recebê-lo, mas se os ministros tirassem e acrescentassem, então iriam trazer tropeço e confusão para o povo. E fariam com que o povo não visse, não recebesse o cumprimento daquilo que o precursor trouxe. Agora, ele continua dizendo aqui, agora quando esta fita esteja circulando, talvez seja um instrumento para fazer correr a 10 mil de meus amigos, porque vão dizer, o irmão Branham está tentando se fazer um servo profeta diante de Deus. Eu devo lhes dizer isso, meus irmãos. Isso é um grande erro. Eu unicamente lhes estou dizendo o que eu vi e as coisas que me foram ditas ou faladas. Você faça o que você se agradar ou quiser. Eu não sei quem será nem o que vai acontecer. Eu não sei. Apenas sei, ou só sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem isso? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. A quem esperou? O precursor da primeira vinda do Senhor, João Batista, estava esperando aquele de quem, ou a quem ele estava preparando o caminho, o qual ele estava precursando a esse. Ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando-o
apontando, assinalando a Jesus. Esse era aquele de quem ele estava preparando o caminho, ao qual ele estava preparando o caminho. E ele disse lá o que o irmão Branham vai dizer nessas próximas linhas. Diz: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se assim for, então lhes estarei deixando para sempre. Não existirão dois aqui ao mesmo tempo. E se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei, diminuirei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de ver o que é. E eu vi se abrir e ver até onde eu vi se abrir. Ou seja, Deus não trabalha com dois profetas ao mesmo tempo. E se for assim, a ele lhe convém crescer a quem? A aquele que ele está precursando, o precursor, e o precursor minguar, diminuir. João falou quando ele apontou ou assinalou a Jesus ou para Jesus. E ele disse que a ele lhe convinha crescer, ou seja, a Jesus lhe convinha crescer e a ele, ou seja, a João, minguar, diminuir. Isso está nas Sagradas Escrituras, onde ele falava. Em São João, capítulo 3. Em São João, no capítulo 3, versículo 30, diz, versículo 22 diz: depois disto, Jesus veio com seus discípulos para a terra da Judéia e esteve ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas e vinham e eram batizados, porque João ainda não tinha sido preso. Então houve uma discussão entre os discípulos de João e os discípulos a respeito da purificação. Então houve uma discussão entre os discípulos de João e os judeus a respeito da purificação. E foram até João e disseram: Rabi, olha, que aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, porque era um discípulo de João, do qual tu deste testemunho, batiza e todos vão até ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber nada ou coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, senão que sou enviado adiante dele ou na frente dele. Ou seja, quando lhe perguntaram: quem és tu? Ele se identificou como precursor e não como o Cristo, o ungido Messias. Quando lhe perguntaram: quem tu és? Senão que se identificou, vejam vocês, se identificou como aquele que estava preparando o caminho ao Senhor. Malaquias capítulo 3. Vamos ir um momentinho até Malaquias capítulo 3. Versículo 1 diz: eis aqui que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e subitamente, de repente, virá seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis aqui que vem, tem dito o Jeová dos exércitos. Esse era João Batista preparando o caminho para o Senhor. Vejam que Malaquias esteve falando aí, profetizando aí. Veio ou se tornou cumprimento em João Batista. Agora, continua dizendo aqui, respondeu João e disse: não pode o homem receber nada se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse que não sou o Cristo, senão que sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está do seu lado e o ouve, se regozija grandiosamente pela voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo, regozijo, está cumprido este meu regozijo. É necessário que ele cresça, mas que eu mingue, diminua. A mesma coisa que o irmão Branham falou desse que viria depois dele. Portanto,
não podia, os discípulos não podiam, os discípulos de João, quando decapitaram, tiraram a cabeça de João, não podiam estar esperando que João se levantasse para realizar e cumprir o que ele precursor anunciou. Um precursor, vejam vocês, quando traz a sua mensagem, precursa a um precursado, alguém que vem depois dele. Os ministros, ou seja, discípulos lá de João, tinham que buscar a esse de quem João estava preparando o caminho. E muitos foram ou partiram com Jesus. Se foram com Jesus, outros ficaram com João. Mas vejam que mais adiante, lá na frente, no livro dos Atos, vemos aí que houve discípulos de João, que quando se lhes pregou o Evangelho, as boas novas ou notícias sob a dispensação da graça, eles não sabiam que havia ou existia Espírito Santo. Dizem, nem sabemos que há Espírito Santo. Ou seja, não estavam familiarizados com aquilo que estava acontecendo nesses dias apostólicos lá. Mas vejam vocês que eles receberam também receberam essa bênção. Atos capítulo 19, vamos ir até aí, no versículo 2. Desde o versículo 1, olhem, diz, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter percorrido as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali certos discípulos ou alguns discípulos, lhes disse, ou sejam, discípulos de João Batista. Desculpem, lhes disse, vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe responderam, nem sequer temos ouvido que haja Espírito Santo. Então lhes disse, em que, pois, fostes batizados? E eles responderam, no batismo de João. E Paulo disse, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo para o povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, em Jesus o Cristo. Veem? Aí eles estavam falando claramente aí. Lhes estava dando a revelação já esmiuçada, porque aqui Paulo fala nesta oração, Paulo, de João como precursor, falou que era o que ele estava trazendo, ou seja, João Batista estava trazendo, que foi a preparação e o caminho para onde o povo tinha que se dirigir ou caminhar para receber a quem? E aí diz, a Jesus. Ou seja, esmiuçou toda a mensagem para eles que o precursor João trouxe na sua primeira vinda. Lhes falou claramente, vamos dizer, sem tipos, sem figuras, senão que lhes falou de uma forma claramente. E lhes falou, lhes disse até o nome, lhes disse Jesus, vê, este é. Agora olhem o que continua dizendo, quando ouviram isto, ouviram o quê? Ouviram a revelação. Agora, uma pessoa pode escutar a revelação esmiuçada assim, desse jeito, trazida pelo Espírito Santo através desse mensageiro, e se a pessoa não for um escolhido de Deus, não a vai entender, não a vai receber, mas se é um escolhido de Deus, como diz Jesus, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, ou seja, seguem o que? Seguem a esse enviado, seguem a esse profeta e creem o que Deus prometeu, que nesse momento está em cumprimento ou se cumprindo. Quando ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo Paulo imposto-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Agora olhem aí, essas mãos de Paulo
representam os ministérios de Moisés e de Elias, que sobre a igreja noiva neste tempo do fim ou final estariam recebendo, além de ter recebido, os escolhidos de Deus terem recebido as primícias, que é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo ao entrar pela porta de Cristo, que é Cristo na sua primeira vinda, sob a dispensação da graça, na dispensação do reino, ao entrar pela porta da segunda vinda do Senhor, esses ministérios de Moisés e Elias com essas duas mãos poderosas, levantadas, alçadas e sendo colocadas sobre a noiva, essas são as asas, onde Malaquias capítulo 4 nos fala e nos mostra que em suas asas trará saúde e salvação nas suas asas. E, da mesma forma como na primeira vinda do Senhor, Ele trouxe cura espiritual para os escolhidos de Deus de era em era, pelo mensageiro que Deus enviou, chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo, e assim trouxe a cura espiritual neste tempo do fim ou final, como Paulo disse que na trombeta final, na última trombeta, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Ou seja, que essa cura física seria realizada ou feita no fim, no final da grande voz de trombeta. E isso não aconteceu. Não aconteceu no tempo do irmão Branham, nem tampouco aconteceu no tempo do mensageiro que Deus enviou entre o reverendo William Branham e este dia presente, que foi nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago. Ele esteve trazendo para a igreja noiva as boas novas daquilo que seria a dispensação do reino. Assim, da mesma forma como Gabriel disse para Maria, tudo que correspondia, que pertencia a esse filho prometido, a esse filho que seria nascido de uma virgem, e que esse filho iria herdar o trono e é o herdeiro ao trono de Davi, esse filho que não faltaria, porque ele disse isso para Davi, que não faltaria, não faltará alguém que se sente, ou ninguém que se sente no trono de Davi. E, olhem, vamos buscar aqui, vamos terminar aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas diz: mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e o sol é Cristo na sua segunda vinda, e nas suas asas trará salvação. Aí estão as duas asas poderosas, as asas de Moisés e Elias, e saltareis como bezerro da manada, ou seja, que ele na sua segunda vinda nos estaria trazendo a saúde física, dando-nos o corpo eterno e glorificado. Agora, esse filho que nasceria a virgem ou da virgem, onde em Lucas, no capítulo 1, versículo... Vamos ver aqui. Verso 34. Versículo 34. Desde el verso, vamos a ver. Desde o versículo 26, onde nos fala desse trono. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. A virgem chamava-se Maria. E o anjo, entrando onde ela estava, disse: salve, muito agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mas ela, quando ouviu, turbou-se ou perturbou-se por causa das suas palavras e pensava: que saudação seria esta? Então o anjo lhe disse:
Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e chamar-lhe-ás o seu nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Não faltará varão, não faltaria varão para esse trono. Vejam, e esse varão é Cristo na sua vinda, onde ele realizou, fez na sua primeira vinda a obra de redenção lá na cruz do Calvário, por todos e cada um de nós, todos os escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vejam que Paulo, quando Paulo lhes coloca, lá em Atos capítulo 19, onde estivemos lendo, ele lhes coloca as mãos sobre eles, Paulo, vejam, tudo isso nos está mostrando que no fim do tempo, sob o ministério de Moisés e de Elias, sob as asas do Onipotente, as asas desses ministérios, Deus estaria dando-lhe a cura física a todos os escolhidos de Deus, a igreja noiva, que neste tempo final ou do fim estaria recebendo essa promessa, da qual o precursor dela, o precursor da primeira vinda de Cristo, falou dela, de Jesus, dizendo que precursor, dizendo que traria a bênção do Espírito Santo, e isso no dia de Pentecostes, lá com 120 pessoas, desceu, o Espírito Santo desceu em línguas repartidas como de fogo e receberam o batismo do Espírito Santo. Isso foi o que João Batista precursou, anunciou aquilo que viria, quem viria e o que traria esse que viria, traria o quê? E a segunda vinda do Senhor, o precursor William Marion Branham precursou, anunciou a esse que viria, quem, o qual estaria sendo o precursado, que é o Senhor em sua vinda, seria o precursado, seria trazer-lhes essa dupla porção, que é o corpo eterno e glorificado para aqueles que receberam a primeira porção. E ele disse que seria paralelo em tudo. E ele falou que ele estaria percorrendo esse caminho ministerial de novo. Mas, quando a pessoa vê nas Escrituras como é que Deus esteve operando, trabalhando os ministérios, e quando Ele está operando o mesmo ministério mais adiante ou lá na frente, ministério que Ele já tinha operado, vemos que Deus operou esse ministério num outro homem, como por exemplo em Elias o tisbita, quando ele foi transportado e foi levado no rapto, o espírito ministerial de Elias repousou sobre Eliseu. Vemos que os filhos dos profetas falaram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, mas vejam, em uma dupla porção. Agora, Eliseu era outro véu de carne, foi outro véu de carne. Depois vemos Jesus falando de João e o arcanjo Gabriel dizendo para o sacerdote Zacarias, seu pai, que ele viria no espírito e virtude de Elias, mas era outro véu de carne. No reverendo William Branham nós vemos o espírito de Elias, que é o espírito de Cristo, porque quem opera os ministérios é o Espírito Santo. E vejam vocês que no irmão Branham, o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias na sua quarta manifestação. Mas quando você lê em algumas mensagens, lê que o irmão Branham fala como na mensagem, único lugar provisto por Deus para adorar, nessa mensagem ele diz, agora eu estava ficando bem mais velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo. E apenas lembrem-se, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos este
caminho ou sendero mais uma vez. Agora, por que ele diz cavalgaremos? Veja, qualquer pessoa, ministro ou crente na mensagem pode pensar, o irmão Branham vai voltar e vai percorrer esse caminho ministerial de Elias de novo. Mas se era ou se for uma semente de Deus, e ora para Deus, para que Deus lhe abra o entendimento, as Escrituras, pode ver que na história bíblica, quando Deus promete enviar um ministério que já foi operado, operou-se, Ele não traz de novo o corpo desse ministério, desse homem, onde Deus operou esse ministério. Ele levanta outro véu de carne, porque esse véu de carne, onde se operou esse ministério, já terminaram seus dias e se encontra ou está na sexta dimensão, descansando no seu corpo. E, ao dizer que cavalgaremos, não diz cavalgarei, mesmo que haja lugares que pode mencionar isso, mas depois ele fala no plural, porque esse ministério de Elias vem acompanhado com o de Moisés, onde diz em um lugar que chamará a Moisés junto com ele, ou seja, o ministério de Elias estaria percorrendo acompanhado do de Moisés. Agora diz, cavalgaremos esse sendero ou esse caminho novamente. Isso é correto, tão breve quanto estejamos prontos. Vê? É uma promessa por Deus dada pelo reverendo William Branham, dada por Deus, onde se tem que cumprir isso que o precursor falou, profetizou. Agora ele disse que seria paralelo em tudo. Se vocês buscam ou buscarem na mensagem pregada pelo reverendo William Branham, intitulada Olhe para Jesus, ou colocando o olhar em Jesus, ele diz aí, talvez, ou separando o olhar para Jesus, talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela, talvez eu seja levantado ou levado antes desse tempo, mas eu creio, acredito que estamos tão pertinho que eu não morrerei de idade avançada e sendo, ou tendo 54 anos, não morrerei de velho ou de velhice, até que ele esteja aqui. Quem? Aquele de quem, do qual ele está preparando o caminho. Ou seja, que eu seja atirado, assassinado, alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada ou velhice até que ele venha. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Vejam, será paralelo em tudo àquilo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. E a citação aqui, aqueles que têm o livro de citação, de citas, ou de citações em espanhol, que são extrato das mensagens, ou de mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, nisto que acabo de ler, está na página 119 do parágrafo 1058. E na página 57 da mensagem da série de mensagens Las 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. Aí ele fala no parágrafo 494, no extrato dessa mensagem, mas está nas 70 semanas de Daniel. Vocês podem buscar isso aí, pela página 124 por aí. Diz, o espírito de Elias, fora desta igreja gentia, apenas continuará diretamente para dentro dessa igreja judia. Para onde? Para a era da pedra angular, ou seja, o ministério de Elias estava operando na sétima era de Laodiceia, ou seja, da igreja que é Laodiceia, e diz que continuará, ou seja, vê, esse percorrido se continuará, aí onde lemos, percorreremos esse caminho, essa vereda outra vez, ou seja, que se iria
percorrê-lo, esse ministério iria continuar sendo operado pelo Espírito Santo, mas num outro véu de carne. E ele, nas 70 semanas de Daniel, vejam, ele diz aqui, continuará diretamente para dentro, para essa igreja judia, ou seja, para a era da pedra angular, onde estaria esse ministério de Elias, estaria, mas vejam, vem acompanhado e diz, continuará diretamente para dentro dessa igreja judia, irá diretamente para dentro e chamará Moisés junto com ele. Aí estão esses 12 ministérios, os quais estão prometidos que estariam operando na era da pedra angular. Dentro e aí, a igreja noiva estaria vendo aí o que estava no templo que Salomão construiu. Que vimos aí, ou lá vimos dois querubins de madeira de oliveira, cobertos ou forrados com ouro, esses 2 querubins gigantescos, os quais não estavam no tabernáculo que Moisés construiu. E na igreja do Senhor não estavam esses ministérios durante o lugar santo, que é durante a dispensação da graça. Mas vemos que no lugar santíssimo está prometido que esses ministérios estariam operando aí, trabalhando aí, tipo e figura desses 2 querubins que estavam no templo de Salomão. O veem vocês, continuam lendo aqui, e ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes para os judeus, os quais rejeitaram o Messias, eles, amém. O veem vocês será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão diretamente novamente para eles, porque são os ministérios que correspondem ao templo espiritual de Cristo, que é o lugar santíssimo da sua igreja, onde ele nos tinha dito, ou seja, o reverendo William Branham nos tinha dito que no fim do tempo, no tempo do fim, existiria uma grande carpa catedral, da qual ele tinha visto ela em visão, e onde ele viu a coluna de fogo, realizando, fazendo tudo o que correspondia, pertencia a essa etapa, onde ele mostrou as 5 manifestações do poder de Deus em uma forma parcial, e diz, aquilo que vocês viram em parte ou parcialmente, o verão mais adiante no seu poder total ou absoluto na carpa, na tenda, ou seja, que aquilo que ele falou aqui na mensagem, nas suas palavras infalíveis de promessa, da qual ele disse na página 27 dessa mensagem, Deus todavia permanece verdadeiro na sua palavra. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Ou não passará. Deus que pôde criar esquilos, o Deus que pode criar esquilos, que pode tirar tumores, ele todavia ainda é o mesmo Deus. Nesta noite, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Amém. O Pai Celestial, que é a minha testemunha com esta Bíblia sobre o meu coração, sabe que eu falei isto palavra por palavra, com toda a verdade. Amigos, que bem me faria falar algo errado? Isso é o que eu lhes estou dizendo para vocês nesta hora, meus irmãos, companheiros ministros. Que bem me faria se eu lhes estivesse falando algo errado para vocês nessa hora. Eu estou lhes dizendo tudo isto com a mensagem do irmão Branham aberta e a Bíblia aqui. E lhes estou dizendo tudo o que foi profetizado e prometido pelo precursor da segunda vinda do Senhor. E lhes estou mostrando nestas poucas palavras, lhes estou mostrando que tudo isso está em cumprimento, se cumprindo. E se está chegando na hora onde brevemente Deus vai ressuscitar aqueles aos que estão no paraíso e a nós nos transformar-nos. Estamos chegando nesse tempo onde grandes coisas Deus estará realizando no meio da sua noiva, fazendo, e estamos já na etapa de dar a conhecer o mistério do 7º selo, o qual a igreja já está recebendo e dando a conhecer a sua vinda,
porque ele disse que ele, na sua vinda, ele mesmo se apresentaria na sua vinda. Ele mesmo estaria dando testemunho de que ele é aquele de quem o reverendo William Branham tinha falado e tinha precursado. E, na mensagem das boas novas, que nos trouxe o reverendo William Soto Santiago, na sua mensagem, estava colocando a noiva e preparando a noiva com essas notícias. Como preparou, o arcanjo Gabriel preparou Maria lá, onde estaria recebendo esse filho palavra, o qual hoje nós estivemos escutando nas suas mensagens, tudo o que nos trouxe esse arcanjo no meio da igreja, preparando a igreja para receber esse filho no qual a igreja pariria esse filho, e seria esse do qual de quem o precursor da segunda vinda do Senhor tinha falado dele. Assim como esse que nasceu para Maria lá faz 2000 anos atrás foi aquele de quem João estava falando. Neste tempo do fim ou final, a mim não me faz bem, não me faria bem falar algo que não é correto, que não é certo. A mim não me faria nada de bem falar algo errado para vocês. Bem melhor eu lhes tenho dito, lhes tenho falado tudo o que foi falado de mim. E, com amor, lhes estive falando e mostrando a todas as mensagens, a todos os filhos de Deus crentes na mensagem desta hora, que esse tempo do qual o irmão Branham tinha falado que viria, que chegaria um tempo onde a igreja estaria reconhecendo a sua posição. Este é o tempo onde a igreja noiva estaria recebendo tudo o que corresponde, o que cabe à era da pedra angular, para que ela seja colocada na sua posição e possa vir ou acontecer o rapto. Sem que a noiva reconheça a sua posição, não pode haver ou acontecer um rapto. Quem falou isso foi o reverendo William Branham. Quando a noiva reconheça o que ela é, quando a noiva reconheça a sua posição, qual posição? Não na sétima era. Temos que subir lá em cima na era da pedra angular, onde está o chamado do sobe aqui de Apocalipse capítulo 4. Agora ele diz aqui, que bem me faria falar algo errado, mas eu estou lhe dizendo isto para que lhes dê ânimo, coragem para crer. E é para isso que eu lhes estou falando isto agora, ministros, companheiros, para que lhes dê ânimo para crer em tudo que o precursor falou de mim. E ele diz agora, esse grande dom, os outros foram tentados explicados e dizer como eles foram operados, ou seja, a primeira e segunda etapa foram mostrados, eles mostrou publicamente e o anjo chamou a atenção dele, ele disse, aquilo que eu te disse que não fizeras, fizestes, ou seja, era para ficar calado e não falar nada, porque iriam aparecer imitadores, personificadores, que aos olhos iria desviar a vista do povo, iria tirar a vista do reverendo William Branham, os olhos do reverendo William Branham. E para essa etapa, quando ele estava mostrando tudo o que estava acontecendo nessa visão, ele lhe disse, disto aqui não vais falar nada para ninguém. Portanto, esse ministério, o último ministério, estará sendo reservado por amor dos próprios ministros e dos escolhidos, por amor. Mas eu falo com os ministros porque ele tem o poder de convocar, de falar com o povo, trazer o povo para a frente, nos lugares, na congregação, estar à frente, e para eles, e ele estará cuidando muito mais desses ministros para que não caiam em personificação ou imitações, senão que com a prudência desse instrumento, sendo prudente e tendo isso guardado no seu ser, no seu interior, ficando com isso guardado, também estará protegendo os ministros e estarão apenas vendo o resultado disso. Agora se está dando a conhecer o mistério do sétimo selo, e se está falando diretamente de coração para coração, do quartinho de madeira para quartinho de madeira, que é a alma. E aí ninguém pode personificar a fé que essa pessoa está
exercendo ou tendo sobre isso que está escutando. Ninguém poderá tirar e arrancar do escolhido de Deus essa revelação de fé de rapto a cada escolhido, porque é a palavra sendo semeada na alma, no coração desse escolhido, e ninguém pode personificar essa revelação na alma do coração, no coração desse filho e filha de Deus. E já na parte física, já se estará realizando esses milagres já no nível reservado, e ninguém poderá entrar nesse quartinho para ver o que estará acontecendo aí dentro. E como é que são realizados, feitos esses milagres, onde a pessoa entra doente por um lado e sai pelo outro lado curada, sã, como aquela mulher que foi vista aí. Ela foi empurrada, ela estava deitada numa maca há mais de 20 anos e sai a dama empurrando a sua maca sã. O homem de muletas entrando com muletas e depois carregando as muletas. Nas alturas, também curados são. Se diz que membros de pernas e braços serão criados pela palavra falada. Tudo isso será numa forma reservada, privada. Hoje, Deus está nesses momentos falando-lhes reservadamente a sua igreja noiva, a alma, o coração. Agora ele diz aqui, mas isto não pode ser explicado. Vê? O que é que não pode ser explicado? A terceira etapa. Apenas espere. Não estará hoje em dia tão perfeitamente em operação, mas espere para que esse concílio de igrejas traga essa perseguição. Então é quando acontecerá, sucederá. Essa é a razão pela qual eu volto entre vocês para orar pelos doentes. Eu nunca soube de uma só coisa que ele tenha me falado na minha vida que não tenha ainda acontecido, com exceção desse edifício ou carpa, tenda, onde estará um quartinho, aí estará, e onde eu terei que entrar e orar pelos doentes. Isso não aconteceu, todavia, pelo que eu sei. Essa é a única coisa que eu sei. O que é que, todavia, não aconteceu? O cumprimento da visão da carpa da tenda. E isso, nós já temos a grande carpa catedral construída, e já se está falando e se está pregando, trazendo a fé para ser transformados e raptados. Já essa parte, que é a parte mais importante, está se realizando, fazendo ministros companheiros nesta hora, onde estamos vivendo, e neste dia no qual eu estou lhes falando, nesse dia, abram seus olhos espirituais, deixem que o Espírito Santo fale diretamente aos vossos corações, falem de coração para o Senhor, ponha-se tenro para o Senhor e deixe que Ele, com sua terna voz, fale aí ao coração e revele-lhe, lhe revele tudo o que foi prometido pelo reverendo William Branham, o qual nós estamos vendo o cumprimento disso hoje diante de vossos olhos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e te iluminará Cristo o Senhor na sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores na sua obra de reclamação. Da mesma forma como Paulo lhes deu a conhecer lá o que era o batismo do Espírito Santo a esses discípulos que ele encontrou pelo caminho, eu no caminho rumo ao novo corpo, para em direção à ceia das bodas do Cordeiro, me encontrei com vocês, e é o mesmo Espírito Santo que lá disse, através de Paulo, que disse que recebessem o Espírito Santo através de suas mãos. Nesta hora, eu peço ao Deus eterno que lhes abra o entendimento, que sob os ministérios de Moisés e Elias, Deus lhes ajude e lhes prepare para receber as promessas da dupla porção. Eu desejo que vocês sejam transformados, meus irmãos ministros companheiros. Eu desejo que seu povo, o qual Deus colocou, sob seus cuidados, os cuidados de vocês, e ao qual vocês têm dado todo esse tempo da mensagem do nosso precioso irmão Branham, eu desejo que todos eles também sejam transformados. Falem para eles as boas novas, falem para o povo de que Deus cumpriu o que foi prometido pelo reverendo William Branham. Falem que os ministérios de Moisés e Elias e essas poderosas asas estão cobrindo a terra, cobrindo os escolhidos neste tempo final. Eles estão trazendo a revelação, a fé de rapto, para brevemente todos serem curados fisicamente,
onde já não haverá enfermidade e doença, onde já não haverá morte. Assim que nesta hora lhes digo, meus irmãos, chegou o tempo de despertar, chegou o tempo de subir a essa era eterna, a era da pedra angular. Foi realmente uma grande bênção poder lhes falar esta palavra de amor para vocês, e os meus desejos mais sinceros e as minhas mais sinceras palavras, as quais têm sido basadas ou fundamentadas na mensagem do irmão Branham. Eles estão mostrando que isso já está em cumprimento, se cumprindo. E desejo que essas palavras, Deus as coloque bem direitinho no seu coração e sejam colocadas de tal forma que desperte a fé, acorde a fé, a revelação em cada um de vocês, para que possam ver que já estamos em um novo dia dispensacional, na dispensação do reino, onde se está entrelaçando esse grande milênio, onde reinaremos com Ele por 1000 anos e depois por toda a eternidade. O sétimo selo é a introdução a esse glorioso reino milenial, o qual está sendo introduzida com a sua vinda. O sétimo selo, a vinda do Senhor, a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico.